A nossa expedição histórica pela Escandinávia em setembro foi uma experiência sensacional, ao lado de viajantes muito queridos. Acabamos de voltar de uma viagem com um grupo de brasileiros pelos 3 países, Suécia, Dinamarca e Noruega, visitando os lugares mais importantes de cada país onde a história deles aconteceu. O primeiro dia de roteiro começou em Estocolmo, depois o pessoal voar do Brasil saindo de Guarulhos um dia antes, e eu encontrei com eles na saída do desembarque. O nosso hotel fica bem no centro da cidade e pegamos a linha expressa até lá. Chegamos bem rapidinho. Depois de fazer check-in e guardar as malas, nos reunimos para fazer o briefing de como seriam nossos dias na Suécia e Dinamarca com um brinde de inauguração da viagem. Em nosso primeiro dia por Estocolmo, visitamos o Museu do Navio Vasa, que é o mais visitado da Suécia. Almoçamos no museu e seguimos nosso passeio para Gamla Stan, o centro histórico de Estocolmo. O dia deu uma chuva rápida que só serviu para abrir o tempo e nos presentear com uma tarde linda. Então caminhamos pelas ruas da cidade e contei um pouco mais sobre a história da Suécia, algumas particularidades da Gamla Stan e sobre as pessoas que viveram ali por centenas de anos. No terceiro dia, fizemos um lindo passeio de barco pelas ilhas ao redor de Estocolmo, até o Palácio Drottningholm, a residência da família real sueca. Nesse dia, estava também um belo dia de sol, e nós fizemos um almoço a bordo do navio que estava muito gostoso e bem apresentado. Após esse passeio, fomos ao Historiska, onde vimos os principais achados arqueológicos da era viking na Suécia, e teve até práticas de nós de marinheiro usados pelos vikings. Voltamos para o nosso hotel e preparamos as malas para a viagem de trem para a Dinamarca no dia seguinte. O nosso primeiro dia em Copenhague, que também é o 4º dia de viagem, estava fazendo muito calor. Nós chegamos na capital da Dinamarca de trem através da ponte Øresund, que conecta a Suécia e a Dinamarca numa ponte que passa por baixo do mar. E assim que deixamos as malas no hotel, já saímos aproveitar para fazer um walking tour pela cidade. Caminhamos até Nyhavn, onde tomamos o tradicional sorvete com waffles e tiramos belas fotos nas casinhas coloridas. Terminamos esse dia com o passeio de barco pelo canal, que é uma ótima forma de conhecer os principais pontos turísticos de Copenhague sem precisar caminhar muito. No 5º dia de viagem, a gente foi para Roskilde, uma cidade próxima de Copenhague e que foi capital da Dinamarca por muitos séculos. Lá visitamos a Catedral de Roskilde, que é há muito tempo o sepulcro oficial da família real dinamarquesa. Inclusive, há boatos que o grande rei viking Harald Bluetooth estaria enterrado também pela catedral. Saímos dali para o Museu do Barco Viking, mas sem pressa. O dia estava lindo. Fizemos uma pausa para o almoço e alguns viajantes botaram em prática seus dotes em nós marítimos recém-adquiridos no Historiska já na entrada do Museu do Barco. Agora, preciso dizer que o Museu do Barco Viking de Roskilde é um dos meus lugares favoritos da viagem. Além de ter 5 barcos vikings, um cineminha que conta o processo de restauração desses barcos, ele tem também uma sala interativa que deixa todo mundo doido, com armas, armaduras, roupas e objetos recriados da era viking pra gente experimentar. É muito legal. Agora, o 6º dia de viagem é quando vamos ao palácio mais visitado da Dinamarca. Mas antes, uma parada rápida no Museu Nacional, porque a proposta aqui é termos uma visão geral da história dos dinamarqueses, desde o Neolítico, a Era do Bronze, passando pela Era Viking e compreendendo suas tecnologias até os dias atuais no imponente Palácio Christiansborg, sede dos 3 poderes na Dinamarca. Esse dia também coincidiu com o Dia da Bandeira, então tinha caças voando pelo céu e políticos fazendo discursos pelas cidades. Foi realmente um dia para se pensar na história desse país. O 7º dia de viagem, nós viajamos para Oslo de avião e a Luana recebeu os novos viajantes que vieram para fazer os 7 dias na Noruega com a gente. Nos reunimos no nosso hotel e fizemos um briefing do itinerário dos próximos dias na Noruega. Agora, com todo mundo junto, fizemos um novo brinde para celebrar a segunda parte dessa aventura. No 8º dia de viagem, segundo para os viajantes novos, fomos ao Norsk Folk Museum, onde vimos as casas de turfa e como as pessoas viveram na Noruega no passado, assim como a imponente Gullstave Church, uma das famosas 28 igrejas de madeira restantes da história da Noruega. E depois, a Luana levou o grupo para um walking tour pela cidade de Oslo, mostrando a ópera, a bela vista da fortaleza de Akershus e os principais pontos turísticos no centro da cidade. No dia seguinte, que é o 9º dia de viagem, fizemos um passeio pelo Oslo Fjord com mediação sobre a arqueologia da era viking na Noruega e tivemos a tarde livre, pois no dia seguinte pegaríamos o trem para Flam. Esse dia, a viagem de trem para Flam é um dia muito especial.
Vimos as belezas naturais da Noruega na forma de florestas, lagos e montanhas impressionantes. A natureza deu um último show de beleza do verão que foi magnífico. Chegando em Flåm, fizemos um almoço e passeamos pela vila, apreciando a paisagem ensolarada. Mas não se enganem com o sol, já estava bem friozinho. Para fechar com chave de ouro esse momento, fomos para o nosso cruzeiro pelos fiordes ao pôr do sol e ficamos tão encantados com as paisagens do Orland Fjord e do Nærøy Fjord que até ficou difícil captar o arco-íris que as cachoeiras lançavam para os viajantes. Nosso cruzeiro terminou em Gudvangen, onde ficamos hospedados em uma cabana típica norueguesa, super aconchegante, em meio aos fiordes. No dia 11 da nossa viagem, conhecemos o Vale Viking de Gudvangen, chamado Njardheimen. Apesar da chuva, deu para aproveitar muito o passeio com o nosso guia viking local, que contou muitas coisas incríveis sobre os vikings e seu estilo de vida, além do pessoal aproveitar muito que estava rolando tiro com arco e flecha, arremesso de machado. Também tivemos um momento para apreciar o trabalho realizado pelos moradores do vilarejo para construir o ambiente do Viking Valley, e eu fiz uma pequena mediação sobre o cotidiano das pessoas na era viking de dentro de uma dessas casas. Descansamos nessa noite ainda em Gudvangen e nos preparamos para a belíssima viagem de ônibus até Bergen. Além das paisagens de tirar o fôlego, chegamos em Bergen em torno do meio-dia e pudemos fazer o nosso walking tour pela Bryggen, as casinhas coloridas de Bergen, que é um famoso cartão postal da cidade. Mas, mais do que isso, são também importantes registros da história da cidade. Aqui falamos sobre o fim da era viking e eu me despedi do pessoal com um caloroso abraço. Rolaram até algumas lágrimas, porque foi um grupo muito querido e que se entrosou muito bem. Depois disso, os viajantes tiveram o resto do dia livre para aproveitar a cidade e se despedir da Escandinávia, pois no dia seguinte, a nossa tour líder, Ana Paula, levou todo mundo para o aeroporto, cada um em direção ao seu destino e com excelentes histórias e lembranças para contar dessa expedição histórica incrível. Muito obrigado a Ana Luísa e o Leonardo, ao José Pedro, Helena e Renato, ao Eric, Ana Maria e Gilmar, Paz, Janaína e a nossa querida tour líder, Ana Paula, pelos momentos que criamos juntos. Vejo você no próximo destino.